Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao De Papo com a Lenha. Meu nome é Fernanda. Esse canal ele é direcionado para pessoas que buscam boas energias, atração do universo, aprender a ser próspero, a ser feliz, a ser alegre, a viver com liberdade, com intensidade, sem nenhum tipo de dogma religioso. Esse canal ele é universalista. Universalismo, a gente acredita nas energias, nos guias espirituais, nos mentores espirituais, mas não existe uma regra. É você quem sabe o seu caminho. É você que segue a sua essência e a sua alma e o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre algumas paranormalidades, porque eu sempre venho falando que nós espíritos, porque nós estamos somente numa capa, né, emprestada, uma capa material, mas à noite, quando dormimos, nós voltamos para nossa morada real, que é o astral, onde a gente tem várias viagens bacanas sobre a espiritualidade. A gente tem viagens sobre colônias espirituais, a gente pode vivenciar várias trocas de ideias, de sabedoria, onde você troca o que você está aprendendo aqui com os espíritos que você tem contato, que é claro que o ideal é que a gente tenha essa viagem astral para colônias espirituais com espíritos evolutivos. Mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente acaba indo, dependendo do dia que a gente teve, com as pessoas com quem a gente teve contato, o que a gente alimentou dentro da nossa alma durante o dia. Se você ficou com raiva, se você ficou estressado, se foi um dia cansativo ou se você teve contato com aquela pessoa que te desgasta, que suga a sua energia, né? Que parece um vampiro, vampirizando toda a sua energia, tudo que você tem de bacana. Aí às vezes então não é legal essa viagem astral, essa viagem que você tem durante a noite, onde você acaba visitando os umbrais. E o umbral, como muitas pessoas acham, não é somente aquele lugar de lama, cheio de espíritos rastejantes, existem também esse umbral, né? São vários níveis, é como se fosse andares. Então tem aquele umbral também que é onde existem as nossas ilusões, ilusões essas que nós criamos. Então pode ser que eles até criam ali um parque de diversão para você, mas onde só existe coisa ruim, onde só existe espíritos, sabe, sem evolução, de energia muito baixa, espíritos que está ali para sugar aquela energia que ainda resta no seu corpo, na sua alma, né? Então é muito comum a gente às vezes acordar e falar: nossa, que cansaço! Parece que eu nem dormi, parece que eu nem descansei. Então, é por isso, às vezes você não lembra, muitas vezes a gente não lembra das nossas viagens, tanto boas quanto ruins. É mais fácil a gente relembrar das viagens ruins, porque são energias mais pesadas, mais terrenas, então é muito mais parecido com a energia que a gente vive aqui nesse plano, porque esse plano ele tem uma densidade maior, né? Tanto que os anjos e arcanjos eles têm dificuldade de ficar muito tempo aqui na Terra por conta justamente dessa energia pesada, porque é uma energia de muita densidade onde nós vivemos. E não é só porque é ruim, não. É uma energia que nós temos de densidade. Então nós temos que aprender a aliviar essa energia, aliviar a nossa mente, aliviar o nosso coração para que a gente consiga ter experiências mais evolutivas e experiências com espíritos de colônias mais bacanas, espíritos ascensionados, professores espirituais que vão facilitar e nos guiar
às vezes por aquele caminho que você está querendo uma solução, ou às vezes um caminho que você busca uma resposta, que você não sabe para onde ir, o que fazer, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu compro uma bicicleta ou se eu caso. Então, é para isso que servem as nossas viagens astrais, apesar que nós estamos só retornando para a nossa casa, porque de verdade, durante o dia nós estamos aqui como se nós estivéssemos trabalhando, né? É como se a gente estivesse no nosso trabalho ali aprendendo o nosso dia a dia e à noite, sim, dormindo, a gente volta para nossa casa real. É interessante saber isso, né? É muito bacana e é até às vezes surreal entender que nós não somos daqui, nós somos espíritos, nós estamos utilizando de uma roupagem, né, que é o nosso corpo físico, para viver essa experiência aqui na Terra. Só que quando a gente dorme, a gente volta para o astral, que é de onde realmente nós fazemos parte, é de onde é onde nós vivemos, a nossa casa, é a nossa moradia. Até parece estranho, mas é assim que funciona, gente. Então é muito legal quando a gente começa a trabalhar as nossas energias para a gente ter esses contatos evolutivos e a gente utilizar isso ao nosso favor, porque a espiritualidade ela está aí para favorecer a nossa vida, né? Eles nos ensinam, eles trocam ideias, eles trocam experiências. Aliás, eles também estão conosco para aprender, para entender. É claro que existem aqueles muito mais evolutivos que eles se doam, como por exemplo o mais conhecido que foi Jesus Cristo, que ele era um espírito ascensionado já, onde ele não tinha mais necessidade de, de reencarnar, porque ele já tinha atingido todos os níveis dele de ascensão, né? Para quem não sabe, ascensão é o nosso ideal de evolução, onde todo o ser humano ele volta para reencarnar, né? A gente morre e nasce, morre, nasce, morre, nasce, até chegar à ascensão espiritual, que é o desejo espiritual de todos nós, que é onde a gente tem todo ali o poder de superação e de entendimento sobre as nossas emoções, sobre a vida como ela deve ser vivida. Você não vai ter, com um espírito ascensionado, ele não tem mais a necessidade de aprender a lidar com emoções, porque ele domina isso. Ele domina as emoções, ele domina os exercícios bioenergéticos, né? Ele tem a facilidade da paranormalidade ali aflorada a nível muito hard. Então, é o nível que todos nós temos que chegar um dia. É claro que às vezes daqui 200, 300, 400, 500 e vai anos para frente aí, porque a gente ainda tem a cabecinha muito fechada de não trabalhar o nosso empoderamento, as nossas emoções. A gente fica ali dando um looping, né? Voltando aquela emoção, deixando-se envolver com emoções que não são favoráveis para a nossa vida, que essas emoções levam às doenças físicas, porque é uma somatização. Então, a somatização de emoções ruins, por muito tempo, onde você não ressignifica essa emoção, ela acaba se transformando numa doença que vai te levar ao desencarne. Então, o ideal para um espírito é se tornar ascensionado, onde você não vai mais ter doenças, você não vai ter nada de ruim, porque você domina tudo e com excelência, né? Eu falo de Jesus Cristo porque nos meus aprendizados que eu venho estudando aí há quase 30 anos sobre a espiritualidade, sobre a metafísica, sobre o ocultismo, né? Sobre as religiões. Então, eu gosto muito de me dedicar a esse tema de espiritualidade para entender como lidar com a minha vida, como transformar, como conseguir acelerar o meu processo de evolução.
Não que acelerando eu vou partir dessa para outra, né, gente? Não é isso. Você vive uma vida mais plena, mais de acordo com a sua missão encarnatória, mais de acordo com a sua essência divina, né? Você evita problemas, você evita lidar com situações desagradáveis, você evita ter doenças. Então é para isso que nós estamos aqui, vindo, né? Depois voltando para o astral, vindo novamente, voltando para o astral, até que a gente consiga abrir esse coco duro que a gente tem e entender a justificativa, entender a real razão que nós estamos aqui, o porquê que nós estamos aqui, aonde nós queremos chegar, qual é o nosso objetivo, né? Então, tudo isso, quando a gente começa estudar sobre a evolução humana, estudar sobre a espiritualidade, sobre o universo, sobre o início do mundo, sobre como o universo lê as nossas mensagens para a gente conseguir atrair do universo, né? Tudo que a gente deseja, as melhores coisas, para a gente evitar sofrimento, porque nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para ser felizes. Nós que buscamos nossos problemas por falta de evolução. Está tudo certo desde que você esteja disponível, né? Desde que você esteja aberto para aprender cada dia mais como ser uma melhor pessoa, como ser um ser humano incrível, como utilizar dos seus superpoderes e utilizar do que você veio naturalmente, que é a sua mediunidade, para favorecer a sua evolução espiritual, para favorecer o seu caminho, né? Para facilitar, para impulsionar, para você conquistar coisas cada vez melhores e diminuir o tempo de sofrimento, de coisas desnecessárias que nós humanos buscamos, que a nossa mente não ajuda, né? A nossa mente, ela tem ali às vezes um padrão, ela segue um padrão de repetição kármica, que o que é repetição kármica? São repetições que a gente faz durante toda a nossa encarnação até que a gente aprenda a lidar com aquilo e aí ele não vai se repetir mais. Exemplo é pessoas que vivem na escassez, é pessoas que se dão mal no relacionamento, é pessoas que às vezes não trabalham no que realmente desejariam trabalhar. Então, é aquilo que nos causa um sofrimento. Karmas, né? Existem karmas bons, é claro, mas a maioria, como eu quero explicar aqui, que é o que a gente tem que trabalhar, são os karmas ruins. Esses karmas ruins, eles se repetem até que a gente entenda o processo e que a gente não repita, que a gente não deixe a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções serem um looping ali de ficar retornando toda hora, vivendo aquele sofrimento, que é isso que o Jesus Cristo, né, um dos espíritos ascensionados, porque são vários, porque Jesus Cristo foi um dos mais conhecidos, mas existem vários espíritos ascensionados que se dispuseram a reencarnar para ajudar na evolução humana, para tentar ali acelerar o que estava parado, para acelerar o processo das pessoas entenderem qual é a real razão de viver, que não é viver para o sofrimento e nem na luta, né? Sempre eu ouço, é muito comum ouvir pessoas ao nosso redor, quando às vezes a gente até cumprimenta, essa pessoa fala, e aí, tudo bem? Tô na luta, tô na correria, né? Correria, tudo bem. Ultimamente a gente tem essa mania também de viver correndo, de não parar um pouco os nossos pensamentos, a nossa mente ali para se dedicar um pouco para o nosso eu divino, o nosso eu interno, voltar ali para dentro de você, entender as suas necessidades e não só a do outro, né? A gente tem mais essa questão por conta mesmo
da educação da matrix humana, a gente tem essa mania de querer só pensar no outro, não que esteja errado a gente pensar no outro, né? Porque também não dá para ser egoísta, porém, a gente sempre coloca o outro em primeiro lugar. Um exemplo bobo desse é quando a gente diz assim: "Ah, eu vou colocar aquela toalha maravilhosa, rendada que minha avó fez há tantos anos atrás, quando meus familiares virem para o Natal. Aí a gente vai colocar aquela mesa maravilhosa, a gente vai colocar ali a postos toda aquela, sabe, os melhores talheres, os melhores refratários, os melhores copos e pratos. E por que isso? Porque você está pensando em agradar o outro. Mas o porquê vocês já pararam para pensar? O porquê que eu não faço isso para mim, né? Eu mereço atenção, eu mereço ser tratado como a melhor pessoa, uma pessoa especial na minha vida, que sou eu, né? Eu mereço ser tratado como eu trato os meus filhos, como eu trato os meus pais, como eu trato as pessoas que eu amo. E por que que a gente tem a mania de, por nós, a gente não fazer o melhor? A gente sempre adiar, né? Ah, não, eu vou fazer tal coisa para o meu filho, eu vou fazer tal coisa para o meu marido, eu vou fazer tal coisa para minha mãe, eu vou fazer tal coisa para o meu amigo, eu vou fazer tal coisa para o meu irmão. Mas e você? Que lugar que você fica? Né? Sempre a gente está se colocando aí em terceiro, quarto, quinto, último lugar a se pensar. Por isso que a gente às vezes fica esgotado, porque a gente acaba doando demais as nossas energias, doando demais do nosso ser, e a gente esquece de tratar a gente como uma pessoa especial, como um ser especial. Porque se eu não estiver bem, como eu cuido do próximo, né? Não é melhor a gente pensar assim: bom, se eu ficar bem, se eu atrair aquilo que eu desejo, se eu me dedicar aos meus superpoderes, às minhas paranormalidades, à minha mediunidade, ou tudo aquilo que eu amo fazer, né? Cuidar do meu físico, fazer exercícios, me alimentar bem, né? Cuidar do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu escolho viver, quais são os meus comportamentos, quais são os meus pensamentos, quais são as minhas vivências que resultam a experiências prósperas que acabam atraindo para mim coisas maravilhosas, porque eu estou vivendo intensamente. Quem vive assim? Coloca aí no comentário, gente. Coloca no comentário quem que vive assim ultimamente, que as pessoas hoje só corre, trabalha, corre. Quando tem um tempo vai fazer o quê? Vai cuidar da casa, vai cuidar de assuntos que não são bacanas. É claro que faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia, não dá para correr disso também, né? Não dá para deixar algumas responsabilidades de lado, porém é muito gostoso quando a gente sabe dividir, a gente sabe ali balancear e a gente aproveita a nossa vida de forma intensa, de forma gostosa, de forma leve, não só com preocupações, né? Trazendo para a nossa vida experiências novas sempre. Ah, mas minha vida está muito parada, eu não estou fazendo nada de novo. Por que que você não vai praticar alguma coisa nova? Inventa alguma coisa nova para fazer. Ah, eu nunca andei de skate. Ah, eu vou andar de skate. Gente, eu vou contar uma história rapidinho que eu sou meia maluca, né? Eu tava indo outro dia para o salão de uma amiga minha e eu avistei uma pessoa colocando crédito naqueles patinete eletrônico, né? Patinete, né? Colocando o que antes era bicicleta, né? Que a gente até vê aí de alguns bancos famosos que utilizam da marca para colocarem nessas bicicletas que a gente encontra
em algumas regiões da cidade que você coloca o crédito, pega ela emprestada, anda ali por aquele tempo e depois você deixa por ali e vai fazer o que você ia fazer, trabalhar, enfim. E eu tava indo, né, pelo caminho assim e vi um rapaz colocando crédito num patinete. E eu falei, gente, por que não? Por que não viver essa experiência maluca, né? Tudo bem que eu podia ter, até me quebrar toda, porque eu nunca vivi essa experiência de andar de patinete, né? Nem quando era criança eu não tive a oportunidade, acho que não era muito comum na minha época andar de patinete, era mais comum carrinho de rolemã e bicicleta, né? Era as duas coisas mais comuns. E patins, que eu também já me quebrei várias vezes. Mas patinete eu nunca, nem quando criança, eu nunca utilizei. E aí eu fiquei pensando, por que que eu não pego ali, coloco um crédito e vou viver essa experiência, né? E a gente tem que ser assim, gente. A gente tem que viver como criança, sem medo. Ou mesmo com medo, que eu tava ali com medo de cair, porque eu nunca andei, ainda mais elétrico, né? Não sei nem como funciona, mas eu ia aprender ali na hora sozinha. E a gente tem que se jogar na vida desse jeito. A gente tem que estar aberto para novas experiências e não deixar passar a oportunidade, né? A oportunidade que eu tinha ali de viver uma experiência bacana, de pegar uma avenida movimentada, de me quebrar, mas de me divertir ao mesmo tempo. A gente, né, nós adultos, deixamos de nos divertir. Eu vinha estudando alguns assuntos dentro de tribos indígenas, né? E nas tribos indígenas, até hoje, os índios, eles brincam, né? Eles brincam entre eles. Eles promovem brincadeiras com adultos e também junto com crianças. Então, eles aqui estão certos. Não, isso não é errado. A gente deixou de brincar, a gente se tornou pessoas fechadas, a gente se tornou pessoas poluídas pela sociedade, querendo ali manter um padrão, manter uma, como que eu falo, se manter ali na régua, né? E por que não? Por que que a gente não pode brincar? E brincar é correr, é andar de bicicleta, é pular corda, né? Isso não é pagar mico, gente. Além de você estar cuidando do seu corpo, você ainda está vivendo uma experiência super bacana. E vou falar mais. Existe uma técnica que a gente utiliza para ativar os nossos chakras. E essa técnica, quando ativada, você atrai muita prosperidade. Você atrai boas oportunidades. Você atrai muitas energias bacanas, onde você se torna a própria estrela, o próprio sol para brilhar para todos. Onde você entra, você vai chamar a sua atenção com a sua energia. Essa prática chama-se Kundalini. Você ativa a Kundalini. Então, quando você pratica algumas atividades que envolvem o físico, ou às vezes dança, bicicleta, algo que realmente ativa o seu físico ali, a movimentação, você facilmente consegue ativar a sua Kundalini, porque existem técnicas de meditação, técnicas de ativação de Kundalini muito sérias, que deveriam ser praticadas por todos, que ativam, né, essas glândulas dentro do nosso corpo, nos fazendo ser mais atrativos para o mundo, fazendo com que a gente vibre numa energia onde o universo entenda melhor o que você está querendo dele, onde você quer chegar, o que você quer mais da sua vida, quais experiências você quer viver, o que você quer conquistar para você, qual é a casa, qual é o carro, qual é o emprego, qual é a vida que você quer. Existem várias técnicas, por isso que eu falo que nós não sabemos utilizar do poder que nós temos.
porque as pessoas não são educadas socialmente e não são educadas pela matrix humana a desenvolver o seu empoderamento. Nós, pais, eu falo como mãe, mas eu pratico isso com os meus filhos depois de ensinamentos que eu tive, mas se eu não tivesse, talvez eu não praticava com eles por falta de informação, mas eu fui buscar sabe, eu quero desenvolver os meus filhos da melhor forma possível, tudo que eu tiver em mãos, que eu possa agregar para facilitar essa passagem deles aqui pela Terra, para eles se tornarem pessoas incríveis, eu vou fazer. Tudo aquilo que de repente eu não tive oportunidade quando eu era mais nova de fazer, ou até, ou sei lá, por falta de informação mesmo, por falta de contato com esse mundo espiritual que a gente deve ter e utilizar dessas práticas para facilitar a sua vida. Então, nós pais, eu vou me tirar dessa, tá? Porque eu tento praticar com os meus filhos e ensinar aquilo que eu aprendo também e aquilo que eu sei que facilita a nossa vida. Mas a maioria dos pais, eles não têm esse conhecimento. Então, eles educam os filhos para serem bons profissionais, para serem pessoas eticamente sociáveis no mundo, para serem pessoas que acabam se fechando para se adequar à sociedade, para ser bem aceito à sociedade. E vocês acham que é isso que a gente tem que educar os nossos filhos? É claro que a gente vai educar os nossos filhos para ser éticos com eles, sabe? Éticos com a sua essência, ético com o propósito de vida, ético com o que é de evolução humana e espiritual, mas não preocupado, eu vou educar o meu filho para ser sei lá, um médico, mas seu filho quer ser médico? Você já perguntou para ele se ele quer ser médico? Outro dia minha filha relatou que os pais de alguns amigos dela da escola estão influenciando para que os filhos façam aquilo que eles queriam fazer, né? Olha que coisa, gente. Vamos colocar nossa cabeça no lugar e vamos deixar os nossos filhos serem livres. Se você não teve a oportunidade de fazer como profissão aquilo que você desejava, aquilo que você sonhava, era a sua vida, era o seu desejo, era o seu sonho, era a sua vontade, não é a do seu filho. Não é porque ele é seu filho que ele tem que fazer as mesmas coisas que você. É claro que a gente vai ensinar princípios no sentido de ter empatia pelo próximo, né? De darmos a educação, de ensinarmos também a eles serem livres, a eles não terem medo de expor o que eles acham, de fazer o que eles querem, no sentido bom da coisa, né? Então, eu fiquei muito triste quando minha filha relatou isso para mim, que os pais estão nesse ponto de interferir na profissão que o filho quer exercer na vida dele adulto, ou às vezes o filho nem sabe ainda o que quer, às vezes só vai seguir aquilo porque o pai falou e aí vai ser infeliz, ou então vai dar até trabalho na faculdade, porque vai chegar, vai começar a realizar e depois vai abandonar, né? E tá tudo bem abandonar se é algo que a pessoa quer ter a experiência de viver, mas se partir dele, né? Se partir do seu filho, fala, olha, eu quero ver se eu gosto de tal coisa, de tal profissão, que é uma coisa bacana, que eu admiro, que eu acho que eu vou gostar e eu quero entrar. Tudo bem, não deu certo, não era aquilo, quero tentar outra coisa. Agora, outra coisa é o pai ir lá interferir na escolha do seu filho. O que nós temos como obrigação de pais fazer, realizar, é incentivar os nossos filhos, incentivar a fazer aquilo que ele deseja, que ele tem vontade, que ele tem aptidão, que você consegue ver nele dons e que ele se desvaloriza, às vezes até por falta de incentivo nosso mesmo. Então, seria bacana os pais realizarem, seria bacana os pais apresentarem que
que os filhos, eles cuidando da sua energia, cuidando de toda a sua parte energética corporal, ele consegue ser uma pessoa atrativa no mundo, ele consegue ter mais acertos, né? Consegue atrair para a sua vida aquilo que ele deseja de forma mais fácil e rápida, não sofrendo, não lutando, não tendo que fazer algo que ele não gosta. Então, é sobre isso, né, que eu vim falar nesse vídeo, que a gente deixa de lado quem nós somos de verdade para seguir uma matrix humana, para seguir uma manada, para seguir a maioria, e nós não temos que ser a maioria, nós temos que ser nós, né? Nós não precisamos olhar para o quintal do vizinho e ver que o quintal do vizinho é mais florido e o meu não é, porque eu não estou agindo como ele. Então, ao invés de eu ficar olhando para o quintal do vizinho, que provavelmente eu fiquei ali perdendo tempo vendo ele crescer, vendo ele evoluir, vendo ele prosperar, por que eu não vou buscar a minha evolução? Eu não vou buscar as minhas respostas. Eu não vou buscar aquilo que eu gosto de fazer. Eu não vou buscar aquilo que me dá prazer, as experiências que nem eu falei para vocês do patinete. E se vocês querem saber, eu acabei não pegando, tá? Mas não foi por falta de vontade. Foi porque eu estava com 2 bolsas gigantescas. E aí até o momento de eu ficar pensando o que eu faria com as bolsas, se eu colocaria em cima da cabeça, se eu colocaria tudo nas costas, que forma que eu ia andar ali com o patinete e equilibrar essas bolsas, o último patinete disponível a pessoa levou. Então olha aí, até isso, se a gente perder muito tempo na vida pensando e não agindo, as coisas acabam, a oportunidade vai, você não vive a experiência e sempre vai ficar na dúvida e se tivesse dado certo. É uma besteira que eu compartilhei com vocês, mas que, levando para o exemplo da nossa vida, é muito comum que a gente pense muito, fica muito em cima do muro, fica com medo de agir, fica com medo de fazer, e aí as coisas não andam. Depois fala, mas minha vida não anda, eu não saio do lugar, mas por que não está saindo? O que você está fazendo para mudar? Quais são as suas ações? Quais são os seus planos? Onde você quer chegar? Né? Então, comecem a refletir sobre isso. Muda um pouquinho as suas ações, né? Começa a se movimentar para conseguir ter do mundo aquilo que você deseja. E sempre lembrando que a espiritualidade ela sempre está com nós para facilitar a nossa vida, para impulsionar a nossa vida, para que nossa evolução seja plena, feliz, alegre, que a gente possa viver tudo de melhor e feliz nessa vida. Né? A gente que busca, às vezes, o sofrimento, às vezes a gente que fica naquela ilusão do passado, de que aquilo foi embora, ou que você deixou de viver, ou que nem eu deixei de viver a experiência do patinete, mas está tudo bem, eu vou me colocar ali em outra experiência, eu estou aberta a isso. Aquela passou, mas vai vir outra. Eu vou me jogar na vida para viver novas experiências. Então, quanto vocês estão se jogando? Quanto vocês estão fazendo por vocês para mudar a vida? Para mudar essa vida que você já não está feliz? Então, hoje o recado foi só para dar um puxão de orelha, para trazer vocês para dentro da sua alma, né? Mostrando que a gente tem aí vários amparadores para nos facilitar, para nos ajudar, sempre praticando exercícios bacanas que tem aí nos meus vídeos sobre como entrar em contato com esse amparo espiritual, como sentir, como ter viagens astrais bacanas. Sempre estou reforçando da importância de deixar um caderninho ali do lado da sua cama, para quando você acorda, às vezes com inspirações que recebeu lá das colônias espirituais, que eu informei que todos nós temos esse prazer de fazer essas viagens quando nos cuidamos, né? Cuidamos das nossas energias e quando direcionamos a nossa viagem para essa colônia, como que eu direciono? Antes de dormir, coloco uma música tranquila,
chama pelo amparo espiritual. Ah, mas eu não sei quem é meu amparo espiritual. Não precisa saber, só sente o amor, se entrega, peça com fé, com confiança e peça. Olha meu mentor, olha meu anjo da guarda, seja lá como vocês gostam de falar. Olha meus guias espirituais, estou aqui me colocando à disposição. Quero hoje ter uma viagem bacana para as colônias espirituais. Me ajudem a lembrar tudo que será dito nessa viagem astral, nessa viagem que eu vou ter nessa noite, para que eu possa utilizar desses conselhos para a minha vida aqui na Terra. Às vezes vocês não vão conseguir de primeira, tá, gente? Não vão criando ansiedades, porque a ansiedade ela atrapalha e o controle que você quer ter também atrapalha para você vivenciar e de repente, vivenciar você vivencia, mas lembrar é um outro ponto onde você tem que se dedicar diariamente a essa prática que eu estou ensinando hoje. Colocar um caderninho ali do lado para quando você acordar, você fazer anotações daquilo que você lembra. Pode colocar o celular também e fazer gravação de áudio para depois você lembrar, para depois você ouvir, porque logo que você colocar os pés no chão, já era, você acaba esquecendo, porque você já se conectou com o que você vai fazer no dia a dia, já começa a correria do trelelê da nossa cabeça, e aí nos tira desse caminho onde a gente teve esse contato, e às vezes informações que vão ser valiosas para o nosso dia a dia e que vão facilitar, às vezes, até exercer algum projeto que você tem em mente, conseguir ter contatos com pessoas bacanas aqui no dia a dia, que eles lá promovem esse nosso encontro, sempre se a gente direcionar à noite. Olha, por favor, meu mentor espiritual, eu quero ter vivências espirituais nas colônias espirituais evolutivas, eu quero ter contato com os meus mentores, eu quero ter contato com os meus guias, eu quero ter aconselhamento, né? Se tiver alguma coisa específica para falar, tipo, eu quero realizar tal projeto e eu preciso de aconselhamento sobre isso, ou eu preciso encontrar o profissional certo para fazer aí uma parceria comigo nesse projeto, eu preciso de tal profissional, então coloquem no meu caminho esse profissional. Às vezes eles promovem até esse encontro lá no astral, de vocês dois dormindo, olha que bacana, gente. Vocês dois dormindo, o astral, o seu mentor, ele promove esse encontro de vocês dois, vocês conversam, e aí, numa oportunidade física, vocês se encontram aqui e até às vezes tem a lembrança, nossa, parece que eu já te conheço de algum lugar. Será por quê? Porque vocês já se encontraram lá no astral. Olha que bacana, olha que chave que você tem na mão. Então, utilizam desses poderes, utilizam dessas chaves, desses exercícios que eu passo em todos os meus vídeos, né? Eu venho passando aí alguma dica bacana que a gente consegue promover aí o encontro com o nosso mentor espiritual, com os nossos guias. E aí você sempre fala, eu quero me lembrar de tudo que eu vivi lá na colônia espiritual, na minha viagem astral. Coloca uma música bacana, uma música tranquila, já se imaginando chegar nessa colônia, seja lá como você imagina na sua cabeça, e partiu viagem para o astral. E depois vocês colocam aqui no comentário o que vocês tiveram de experiências. Eu já vivi várias experiências bacanas nessas viagens, eu já tive contato com colônias espirituais artísticas, né? Onde eu participei de palestras, onde eu tive contato ali com uma vida regressa minha artística, eu me vi ali trabalhando. Então, gente, aproveitem essa dica que eu dei. Eu falo que meus vídeos são verdadeiras aulas gratuitas que eu dou para vocês. Se isso fez sentido para vocês, peço a gentileza só para me ajudarem, curta aí meu vídeo, compartilhe com aquela pessoa também que você acha que vai gostar, que gosta desses assuntos evolutivos. Eu vou ficar muito feliz e agradecida pela sua atitude.
E aí no próximo vídeo eu ensino mais para vocês e espero que eu tenha bastante comentário aqui das viagens astrais que vocês fizeram. E não desista, faça todos os dias, não é para fazer um dia e desistir. Faça todos os dias que vocês vão se recordar dessa viagem bacana e dessa experiência surreal que a gente vive quando a gente dorme e quando a gente direciona para o lugar certo. Um beijinho para vocês, beijo no coração e fiquem com todo o amparo espiritual. Até mais.